Olá, passa já com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Jó. Hoje vamos ler o capítulo do 29 ao 33. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí para acompanhar. Capítulo 29. E, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e a rocha me cobria de ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assentos sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, o meu arco se reforça na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam. As minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. E se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade de que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu rebanho, de que também me serviria as forças das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto ao arbusto, e o seu mantimento eram raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-se e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantaram os moços, empurraram os meus pés e,
Prepararam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho. Promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derramem-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal, se desnudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-se na lama, lançou-me na lama. E fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resististes violentamente. Levantas-me sobre o vento. Faz-me cavalgar sobre ele e derretes-me no ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento, destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. E o meu íntimo ferve, não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima? Ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isto seria uma infame delito, pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então faria eu quando Deus se levantasse? Que faria eu quando Deus se levantasse? Em que a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou sozinho comeu o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Porque desde a minha mocidade, cresceu comigo como com seu pai. Eu guiei desde o ventre da sua mãe. E se alguém perecer por falta de veste, e o necessitado por não ter cobertura, e os seus lombos me não abençoaram,
Se ele não se aquentava com as peles dos seus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e quebre-se meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou engrandecer em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito perante ao juiz, pois assim negaria a Deus, que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e se os meus regos juntamente chorarem. Se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos. Por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, e a sua ira se acendeu. Respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Direi eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe respondeu às vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais. Falaram, faltam-nos a palavras. Esperei, pois, mas não faleis, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um monstro sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos.
Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas como homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Se podes responder-me, dispõe bem as tuas palavras e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perdurará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo. Não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá as costas de nenhum de seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu sonho em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e para esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância e tornará os dias da sua juventude. Deveras, orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá o homem com sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a tua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me. Cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Concluímos assim a leitura de hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, por este momento de leitura na tua presença. Eu peço, Senhor, misericórdia, perdão pelos nossos pecados cometidos por pensamentos, atitudes ou palavras. Derrama sobre nós da tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas.
Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.